ler a Bíblia, o tema da mensagem desta noite, sexto dia da campanha, com o tema perseverança, capítulo de número 15 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no versículo 58, o último versículo do capítulo 15. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos ler, meus amados irmãos, já está no telão, mas é importante que nós não percamos o hábito de abrir a Bíblia e folhear, né? Ajuda muito, né, o telão, mas tem momentos que nós estamos no telão e aí se nós perdermos tudo, vai dar e volta aqui com você, né? Então é bom folhear a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe e podeis assentar. Provavelmente nós iremos fazer também a leitura de alguns versículos do capítulo de número 15. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, louvo a Deus pela vida do pastor Murilo, pela vida da congregação Bela Vista, a intimidade de todos os irmãos, do pastor Vanderlei, dirigente da congregação Vida Emanuel, a intimidade de todos os irmãos que estão aqui, que vieram. Louvado seja Deus pela vida de todos vocês, louvo a Deus pela vida do pastor Vitor Marques, pastor Arlene, presidente desse turno, Tito Vânia, e de todos os obreiros, de todos os irmãos também aqui da sede. O pastor Vanderlei me fez esse convite e eu sempre achei, acho o pastor Vanderlei, o pastor Leis, o pastor corajoso, experiente, né? Eu achei bem corajoso, convidou eu para pregar pela campanha, né? As minhas mensagens mais pequenas que as
muita perseverança geralmente. Elas andam lado a lado. Olha aqui, coloca aí Tiago 1,3, para os irmãos verem. Tiago 1,3. Para nós podermos ler, meus amados, olha, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A paciência. A prova da vossa fé produz paciência. Romanos 5, 3, 4. Romanos 5, 3, 4. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Segundo Pedro 1, 5, 7. Segundo Pedro 1, 5, 7. E vós também, como nisso mesmo, toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude, a ciência. 1 Timóteo 6, 11. 1 Timóteo 6, 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a perseverança e a mansidão. Meus irmãos, são ditos todos os versículos e capítulos da Bíblia falando sobre a perseverança, sobre continuar. No Velho Testamento também há Deus falando principalmente a Josué após a morte de Moisés, ali às margens do Rio Jordão, para que ele levantasse, passasse o Jordão, mas que fosse forte, corajoso e que tivesse perseverança. Nós estamos começando o ano de 2025, praticamente. Poucos dias se passaram. E eu acredito que muitos de vós fizeram ou ainda vai fazer um projeto de vida. Nós estamos aqui estudando princípios para uma vida vitoriosa. E a perseverança é um dos princípios para a vida vitoriosa. Olha, talvez você já escreveu o teu projeto, escreveu as metas, escreveu você conquistando o seu projeto. Mas como seria se nós escrevêssemos no projeto: Senhor, nesse ano de 2025, eu quero ser uma pessoa mais espiritual, e escrevesse assim embaixo: dá-me perseverança. Eu quero ser uma pessoa mais frequente aos cultos, aos trabalhos, que eu possa ser mais enriquecido com a tua palavra. Escrevesse embaixo: perseverança. Amém, glória a Deus. Que eu pudesse, Senhor Deus, prestar o melhor trabalho neste ano. Estou falando, meus irmãos, de projetos em nossa vida espiritual, porque nós temos que priorizar. Aleluia, é Deus. Priorizar os projetos da vida espiritual. É mesmo. Porque muitas são as pessoas que fazem os projetos materiais, projetos de compra de algo que não é verdade. Não é. É bênção de Deus para as nossas vidas. E nós escrevêssemos lá: esse ano eu vou dedicar mais aos estudos. Esse ano eu quero dedicar a pregação da palavra, a ministração. Eu quero dedicar a visita dos irmãos que estão enfermos. Eu quero visitar os hospitais e orar para os enfermos. E escrever lá: dá-me perseverança, Senhor. É, meu Pai. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? A igreja de Coríntios era uma igreja formada de boa parte dos gregos. Os gregos eram povos intelectuais, povos inteligentes nas literaturas. A igreja de Coríntios ficava frente a frente com a igreja, com a cidade de Éfeso. A cidade de Coríntios, frente a frente com a cidade de Éfeso, e o mar Egeu, dividindo as duas cidades.
não teria, que os mortos não ressuscitariam. E o que acontece com esse sim? Muitos irmãos estavam dizendo: então para que eu perseverar? Então para que eu ter uma vida separada do pecado, se eu não vou ressuscitar para ir para o céu, com a promessa que o apóstolo Paulo tem nos instruído? Meu Pai. Olha, por que uns perseveram e outros não? Uns perseveram e outros não conseguem. Uns conseguem começar o ano, faz um projeto, chega no final do ano, glória a Deus, e alcança o objetivo de outro ano. Nós temos aqui vários jovens que vão buscar agora uma universidade. Minha filha a Natália, tem a Ana Laura, tem mais Daniel, estão, mas eles precisam perseverar. Vocês precisam começar a cozinhar, vocês precisam começar a ler literaturas, vocês precisam fazer uma redação um dia, outro dia, vocês precisam preparar para vocês alcançar o objetivo. O povo da igreja de Coríntios não perseverava mais. Chegou no ouvido de Paulo, daqueles irmãos que frequentavam os cultos, nas campanhas, eles estavam firmes, perseverantes, já não estão mais na igreja. Por causa de quê? Porque eles estão ensinando que não há ressurreição. E muitos estão dizendo que se não há ressurreição, para que nós abstermos despejados? Meu Deus. Se não vai ter a ressurreição. E muitos estavam ficando doentes, e muitos estavam desistindo. E eu não encontrei na Bíblia nenhum versículo Deus falando para desistir, Jesus falando para alguém desistir. Não tem. A não ser que mais teólogos e doutores da Bíblia, né, possam me falar que tem resolvido. Não tem. Olha, Paulo começa então a instruir os irmãos. Olha aqui, também nos notifique, o capítulo dele diz para nós, pastor Sá, por favor. Também nos notifique, irmãos, o evangelho que nós temos anunciado, o qual também recebeste, o qual também permanecestes, pelo qual também sois salvos, se cretiverdes, tal como o povo tem anunciado. Se não é que creste em vão, Paulo falando para eles. Porque primeiramente vos entreguei que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. Aleluia. Olha aqui as provas infalíveis que Jesus ressuscitou. Que foi sepultado, que ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras. Aleluia. A prova infalível, refutando as heresias, e
que corre, que persevera na prova e que vai conseguir o objetivo de ganhar uma coroa corruptível. Mas Paulo agora está dizendo aos irmãos de Corinto: a nossa corrida, como atletas, nós vamos correr e o nosso objetivo é uma coroa incorruptível. Paulo também explica para eles a respeito do corpo glorificado, para que aqueles irmãos que estavam deixando de perseverar por causa que estavam acreditando nas heresias, ou seja, nos falsos ensinos, que estavam desistindo, meus irmãos, da vida espiritual. E nós podemos ver até nos dias de hoje, ainda há esse ensino, muitas vezes na capela, ali no centro de velório, quando nós estamos ali, nós escutamos alguém aqui, ela vai dizer: morreu, acabou, estava falando isso na igreja de Corinto, morreu, acabou, não acabou. É mesmo, glória a Deus. Porque eu falei isso lá na capela, o senhor lá ficou bravo comigo e eu fiquei calado, porque eu tinha falado, eu estava lá, eu falei: não, acabou, eu mesmo aprovo aqui, esse senhor vai ter partido da eternidade. Eu falei: eu sou aqui, eu vendo aqui, eu jogou lá, acabou, não acabou. É mesmo, Deus. É um começo de uma vida eterna, no gozo celestial, ou o começo de uma vida na tribulação, no inferno. É mesmo. Oh, Deus. Ali é. E Senhor. nós não estamos aqui, nós decidimos. É mesmo. Enquanto nós estamos, nós decidimos. E os irmãos de Corinto estavam desta maneira, desistindo. Jesus. Oh, Desistiram. Deus. Já não sonhavam mais com o céu. Esta pregação de sonhar com o céu, ela foi vivida há tempos. Eu não era crente, mas era criancinha. Minha mãe pegava na nossa mão e ia lá para o pastor Zé Rodrigues. O pastor Zé Rodrigues era pastor lá na Branca, no Queixado, assim. Se falava, e aí quando se falava no céu, o Apocalipse era pregado, quase no escuro. O povo estava com o olho do tesouro no céu. Hoje, prega-se tesouro terreno. Não é que a pessoa não possa ter os bens materiais, pode, é bênção de Deus, desde que saiba utilizar. Mas aquele jovem rico chega a Jesus, quer ele fazer a guardar o mestre. Onde o pai, a mãe, isso não faz desde criança. Vai trocar alguma coisa, vai ver tudo, vai só, vem aí sério e terás um tesouro no céu. Mas hoje nós não estamos interessados em tesouro no céu. Oh, meu Meus irmãos, uma campanha abençoada. Olha, me chamou a atenção essa oportunidade de poder ministrar uma perseverança. Oh, Eu não estava perseverando em nada. Se eu for olhar, vou perseverar agora para frente. oh, meu Pai. Vou perseverar, meus irmãos, porque o prêmio é a coroa incorruptível. Aleluia. É Eu estou mesmo. dizendo, meus irmãos, espiritualmente na obra do Senhor. No trabalho nós não levamos o Senhor. É mesmo, Não Pai. é bom. Obrigada. Hoje nós podemos ver. Fazemos uma campanha. Se a pessoa puder vir, ela vai ser abençoada. Mas ela começa a campanha. E começa, meus irmãos, a tardar, não, a demorar, ou não vem a hora que ele quer a resposta de Deus, logo desiste. Falta de persistência. É mesmo. Daniel, na Babilônia, começou uma campanha de 21 dias de oração, jejum. E Deus mandou a resposta, o anjo foi trazer
Pois se o cordeiro for pequeno e for grande demais na família, você convida a participar desse cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Convido a participar desse cordeiro. Muitas vezes nós estamos participando, somente nós, não estamos preocupando mais que nós temos cordeiro é para todos. Aleluia. Todos podem participar. E aí eu olhando sobre esta palavra perseverança, e eu encontrei em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, três pilares da perseverança. Esta igreja tem quantos pilares? Tem dois, três, tem uns 4, 5 pilares, tem para sustentação, né? As colunas, né? Para firmar ela, para que ela seja firme. Porque a perseverança, meus irmãos, ela é exercitada. Na luta, nós aprendemos a perseverar mais. Olha lá que fala em Atos dos Apóstolos. E perseveraram na Doutrina. primeiro pilar, doutrina. A luz da Bíblia, doutrina é o ensino bíblico, normativo, determinante, final, derivado das Sagradas Escrituras, com regras de fé e prática de vida para a igreja, para seus filhos. Isso é doutrina. E perseverar por quê? Da doutrina do primeiro. Não adianta, não existe ninguém que consegue perseverar se não for obediente à doutrina da Bíblia, a doutrina da igreja. É mesmo. Não consegue. Não consegue. Estão surgindo muitos movimentos que estão surgindo com novidades, sem doutrinas, onde tudo é permitido. Mas olha lá, a doutrina dos apóstolos. Oh, glória a Não há Deus. outro fundamento senão o fundamento dos apóstolos. E perseverar na doutrina dos apóstolos. Aleluia. E na comunhão, segundo pilar, do grego koinonia. O termo é utilizado no cristianismo com o significado de participações, companheirismo, comunicação, ter em comum direito à salvação. Comunhão. Como nós podemos ser perseverantes se nós não temos a comunhão? Olha lá, Atos dos Apóstolos. Perseverar na doutrina, na comunhão e no partir do pão era ceia, e nas orações, terceiro pilar da perseverança. Orações. A oração é uma chave que abre portas. Meus irmãos, coloca o teu projeto na presença de Deus. Combine perseverança, Aleluia. combine a fé, combine a consciência, a oração. Não fique sem oração. Oh, meu Deus. A comunhão. Aleluia. Não deixe de vir à igreja ter a comunhão. Não podemos nos moldar como o que o mundo está querendo. Está querendo uma igreja fria, de crentes frios, de crentes. Olha,
Deus, aquilo que o teu Espírito Santo colocou no meu coração, fielmente, ó Deus, eu transmiti a tua palavra à igreja. Dia e noite, Pai. Meu Deus, meditando nós falamos da perseverança, da fé, Senhor. A fé que nos faz ver o extraordinário do Senhor. A fé que nos faz contemplar, Senhor Deus, o Calvo. A fé que nos faz contemplar, Senhor Deus, a vitória. A perseverança para nós continuarmos, Senhor Deus. Nós vivemos num mundo de desânimo, onde as pessoas estão desanimadas, onde as pessoas não conseguem firmar os compromissos. Meu Deus, nós sabemos que há uma força muito grande, Senhor Deus, por parte do inimigo, para fazer com que as pessoas percam a fé, que os crentes percam a fé, que os crentes não vejam mais, ó Pai, a alegria da salvação, a alegria, Pai, de perseverar, Senhor Deus, parece que era um pedir, de perseverar até o fim. Mas muda esse quadro no nosso meio, Senhor. Aumenta a nossa perseverança. E que nós possamos, ó Deus, também, Senhor Deus, perseverar sabendo que as promessas nós temos de Ti. Que nós possamos agir, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, dispor, ó Senhor Deus, Pai. Deus, dispor e utilizar os dons que o Senhor concedeu para nós em benefício da igreja, Senhor. Meu Deus, na igreja de Corinto havia divisões, mas somos o apóstolo Paulo para tratar desse assunto. Que na nossa igreja haja unidade. Que na nossa igreja não haja um que quer de um jeito, outro quer de outro jeito. Mas que haja um só pensamento. Que sejamos compassivos, fraternos uns para com os outros. Meu Deus, Pai querido. E que a tua palavra no nosso coração, Pai, seja chama, Senhor Deus, que venha arder nos nossos corações, como ardeu os corações daqueles dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Quando o Senhor Jesus chegou ao lado deles e começou a falar da tua palavra, Senhor, eles falaram quando chegou em casa, que quando o Senhor começou a falar da palavra, o coração deles ardia. Meu Deus, que haja esse sentimento em nós, novamente. Que nós haja, Senhor, o sentimento de coração ardendo quando a tua palavra está sendo ministrada. Quando a tua palavra está sendo, ó Pai, ministrada aqui, que nós estamos ouvindo ela, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, tomar gosto, Senhor Deus. Meu Deus, tira, Senhor Deus, todo aquele que está, Senhor, preso a desistir, Senhor Deus, dá força. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Toma